agradecido pela surra que eu levei do meu pai. Eu vou explicar para vocês mais ou menos isso aí, não me achem estranho. Eu vou explicar para vocês o que eu quero chegar. Eu tenho algo especial a compartilhar, uma experiência pessoal minha a compartilhar com os irmãos. E eu peço que os irmãos abram comigo em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. E diz assim, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ao ler esse versículo aqui, ao ler esse texto, eu acho importante nós entendermos o que a palavra está dizendo. E aqui ele fala que nós temos que em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus para nós, darmos graças, agradecermos, sermos gratos em tudo. E aí eu te pergunto, já existiram momentos na sua vida em que você não tinha o que agradecer ao Senhor? Momentos que te fizeram pensar, Senhor, isso aqui não está me dando vontade de agradecer. Isso aqui está me trazendo lamento. Isso aqui está me trazendo sofrimento. Isso aqui está me trazendo tristeza. Isso que aconteceu comigo não está despertando o meu desejo de agradecer. Não está despertando o meu desejo de dar graças. E eu tentei entender o que essa palavra estava dizendo. E realmente existem momentos que a nossa oração não vai ser uma oração de graças. Por exemplo, quando Davi pecou e ele se arrependeu, a oração dele foi uma oração de arrependimento. Ele chegou diante do Senhor, ele não falou, Senhor, eu agradeço porque eu pequei, não. Senhor, perdoa-me. Não deixe a sua glória, não deixe o seu espírito passar de mim. O próprio Jesus Cristo, quando olhava para Jerusalém, ele fez também uma oração de lamento, porque ele via aquele povo perdido, ele via o que iria acontecer com Jerusalém. Jerusalém seria sitiada, seria destruída. Ele fez uma oração de lamento. No momento, até nos momentos antes de Jesus ressuscitar a Lázaro, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Mas então como é que nós podemos entender o que é dar graças em todo momento, em todo tempo? Como é que nós podemos entender que essa é a vontade de Deus para nós? Eu quero te dizer que o que Deus quer não é que você tenha atitudes isoladas de gratidão. Não é que eu agradeça hoje, Senhor, muito obrigado hoje por estar aqui. Senhor, hoje foi muito bom, chegamos aqui, está tudo bem, Senhor, muito obrigado por isso. Ele não quer que eu tenha apenas uma atitudes isoladas, momentos isolados de gratidão, mas Ele quer que eu tenha um coração grato. Existe uma grande diferença entre você agradecer agora e de você ser uma pessoa grata a Deus, de você ver a vida de uma forma, de uma perspectiva de que Deus está no controle de tudo, de que Deus Ele vê tudo, de que Deus Ele cuida de você. E eu lendo essa palavra, eu tentando compreender mais do que o Senhor falava sobre isso, eu pude ver que realmente há situações que acontecem conosco, situações difíceis, situações problemáticas, que não são da vontade de Deus, que o Senhor não planejou que acontecesse daquela forma. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é bom. Diz que Ele é bom. Então como Ele pode ficar feliz quando o seu filho está sofrendo? Como Ele pode ficar feliz? Como nós podemos entender isso? Não, olha, eu posso entender que isso está acontecendo aqui, então, porque isso é da vontade de Deus. Deus quis assim. Eu quero te dizer uma coisa, há uma diferença entre acontecimentos que são a vontade de Deus e acontecimentos que são permissão de Deus na nossa vida. E diante dessa realidade, que é difícil para nós, que é complicado para nós termos esse coração grato em todo momento, em todo tempo, e olhar com uma ótica espiritual a vida,
Eu não sei de fato o que os preletores anteriores falaram aqui. Talvez eu esteja até repetindo alguma coisa, eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes a vida, ela traz para nós uma realidade dura. Eu não sei da sua história, mas talvez você tenha passado por situações que permitem isso nas nossas vidas. E nós temos que saber entender que isso, em muitos momentos, é para que a gente venha aprender, para que a gente venha desenvolver esse coração grato, esse coração, essa ótica, que não é uma ótica meramente humana, que não é uma ótica meramente presa ao que está acontecendo aqui agora, ao que está acontecendo fisicamente, ao que está te afligindo aqui hoje, mas é necessário termos a nossa visão na eternidade. É necessário olharmos para além daqui, para além desse mundo. E é muito triste quando um cristão começa a perder a visão da eternidade. Quando o cristão começa a olhar apenas para o material, apenas para o mundano, apenas para a sua vida profissional, apenas para as suas conquistas nesse mundo. E aí a gente pode começar a entender o que a palavra de Deus está dizendo para sermos gratos. A palavra de Deus, ela cobra de nós um caráter, ela cobra de nós um posicionamento. Não é interessante para a palavra de Deus, não é algo interessante para a sua vida cristã, que você fique apenas repetindo: Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço. Dou graças, dou graças, dou graças. Se isso não é verdade, se isso não vem do seu coração, se isso é apenas uma repetição vã, mas a mudança tem que ser feita dentro de nós. A mudança tem que ser feita dentro de nós. Essa é a perspectiva de Deus. É isso que a palavra nos mostra. É isso que a palavra quer dizer para nós. Amém? E eu quero ler com vocês aqui. Vamos abrir em Isaías 45, versículo 7. Vamos caminhar comigo aqui. Isaías 45, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 45, versículo 7. Diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E esse texto aqui, nós podemos entender a soberania de Deus. Agora, muitos podem ler isso aqui, muitos usam esse texto para dizer pelo menos três coisas que vão contra a palavra de Deus. A primeira é que alguns podem usar esse texto para dizer que Deus é mau. Que Deus é mau. Que o Deus do Velho Testamento, Ele é um Deus mau. E eu quero te dizer que não, isso é mentira. A palavra nos revela um Deus bom. E até mesmo em Salmos 136:1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então eu te digo, Deus não é mau. Se algum dia alguém falar para você, ou se algum dia alguém disse para você, se algum dia você passou por uma situação que você pensou, eu acho que isso é verdade, eu acho que Deus, Ele não quer o meu bem, eu acho que Deus não está permitindo o bem na minha vida. Não, é mentira, porque Deus é bom. Deus é bom. Outros podem até dizer também, usar esse texto aqui para dizer: olha, não, esse texto quer dizer que Deus, na verdade, Ele é 50% bom e 50% mal. Ele é o yin e yang. Ele é o equilíbrio de forças. Ele é o equilíbrio de forças opostas. Ele é o equilíbrio entre o positivo e o negativo. Eu quero te dizer também, não. Deus é imutável. Deus é perfeito. Deus é único. É a essência de Deus. A essência dele. Não há malignidade no seu
negar o livre-arbítrio do homem e dizer que você não pode escolher, e dizer que já está tudo determinado, quem tem que ser salvo já está pronto para ser salvo, quem vai ser condenado não tem jeito, né? Quem for salvo pode viver pecando, que vai ser salvo um dia, a predestinação até. E mais uma vez eu te digo, não, está errado, porque Jesus, ele veio pregando o arrependimento, e o arrependimento é mudança de atitude, é mudança de mente, mudança de mentalidade. Então como é que nós podemos entender isso aqui? Como é que nós podemos compreender essa realidade tão dura que a palavra de Deus apresenta para nós? Porque a palavra nos apresenta uma realidade dura, uma vida difícil. Ela apresenta para nós que haverão dificuldades, haverão coisas boas, haverão bênçãos, sim, mas haverão dificuldades. E diante disso ele requer que nós sejamos gratos. Mas como assim? Eu quero te dizer, olha, muitas vezes, digamos que a gente apague todas as luzes desse salão aqui, e que a gente coloque aqui no meio uma lâmpada, só uma lâmpada aqui no meio. Quanto mais você se aproximar dessa lâmpada, mais você vai estar perto da luz. E quanto mais afastado dessa lâmpada, mais você vai estar na escuridão, mais você vai estar nas trevas. Assim é Deus, assim é o Senhor. O mal, ele só acontece na história, o pecado só acontece na história quando o homem quis trilhar o seu próprio caminho e se afastar dos caminhos de Deus. Aí ele descobriu o que era o pecado, aí ele descobriu o que eram as trevas, aí ele descobriu o que era de fato estar longe da luz. E Deus, quando ele está falando aqui que ele está no controle, que dele vem tanto o bem quanto o mal, na verdade isso aqui é uma linguagem, é uma forma de Deus dizer que ele está no controle. E nesse momento aqui, nessa situação, ele estava usando Ciro para ferir o povo, ele estava usando Ciro como uma forma de juízo. Ciro era o governador, era o rei que não fazia parte do povo de Deus. E nesse momento, porque o povo de Deus se afastou do Senhor, se afastou dos caminhos de Deus, começou a se envolver na idolatria, Deus permitiu que Ciro viesse, que Ciro atacasse, que Ciro trouxesse a destruição, a morte diante do povo ali. E isso muitas vezes é até difícil da gente compreender, isso é difícil da gente entender, como Deus permite esse tipo de coisa, como Deus permite que situações ruins aconteçam. E agora eu quero trazer essa história, essa situação que eu lembro que aconteceu com meu pai. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, eu era criancinha, e eu sempre fui muito de correr, de fazer as coisas na igreja, de ficar assim para baixo. E eu lembro que uma vez eu bati em alguém, bati um amiguinho, um coleguinha lá. E aí meu pai chegou e falou assim: filhinho, vem cá, vem aqui com o papai. Eu já sabia que estava me esperando. E aí, né, meu pai amado, querido, me levou pro banheiro, tirou o cinto, né, mirou na minha perna, e ele me falou um negócio que me deu uma raiva tão grande na hora. Ele falou assim: eu vou te bater, mas o papai te ama. Aquilo me deu uma raiva tão grande. Deus, me bate, mas não fala que me ama, né? Vai falar que me ama e vai me dar cintada aqui. E aí meu pai veio, esquentou minha perna, esquentou, de tanta cintada que ele me deu. Eu aprendi a lição. Eu aprendi que a igreja não era lugar para ficar batendo em ninguém. Agora, muitas vezes, Deus está dizendo para nós: olha, meu filho, a vida é dura, mas eu não deixei de te amar. A vida é dura, mas eu não deixei de te amar. Você pode não entender por que isso está acontecendo, mas eu te amo. Não duvide do meu amor por você. Glória a Deus!
vão acontecer. Situações duras vão acontecer. Muitas vezes é a permissão de Deus para que a gente venha aprender algo. Mas isso não significa que Ele deixou de nos amar. Isso não significa que Ele deixou de ser o nosso refúgio. Isso não significa que Ele nos abandonou. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Eu quero deixar essa mensagem para você essa noite. Ele não nos abandonou. Ele não nos abandonou. E agora eu só quero ver com vocês mais um pouco aqui da palavra de Deus. Vamos abrir em Lucas capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 40. Lucas 7, versículo 40. Glória a Deus. E vamos ler juntos até o 47. Diz assim: Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aqui eu quero trazer para vocês aqui 2 exemplos de pessoas. E a gente pode ver aqui a vida, o exemplo, né, de Simão. Talvez Simão, esse Simão aqui que é citado, tenha sido algum seguidor de Cristo, algum admirador, e que convidou ele para estar na casa dele nesse dia. Talvez ele já tenha feito isso outras vezes. Talvez não tenha sido a primeira vez que Jesus entrou na casa desse homem. E talvez nas primeiras vezes ele tenha tratado Jesus com toda a honra. Talvez nas primeiras vezes ele tenha sido totalmente humilde com o Senhor Jesus. Ele tenha sido totalmente prestativo. Ele tenha feito todas as honras de um convidado e de um grande mestre, inclusive. Mas eu não sei porque dessa vez ele não fez nada disso. Ao contrário, quem faz é uma mulher pecadora. E é interessante que Simão até duvida de Cristo. Esse homem até duvida: olha, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela nem chegar perto dele. Ela é uma pecadora. E aí Jesus ele começa a falar: olha, ele diz essa frase tão forte: a quem muito é perdoado, muito ama. Ele dá esse exemplo, né? Ele conta essa parábola dos servos que tiveram a dívida perdoada, e no final ele diz: olha, a quem muito foi perdoado, muito ama. E eu quero te dizer que talvez essa ótica do que é muito perdoado, a gente não deva ver isso de uma forma quantitativa. Então, assim, não adianta você ser perdoado por 50 pecados e eu fui perdoado, sei lá, por 5. E por você ter sido perdoado por 50, você vai amar mais a Deus. Não é bem isso que ele quis dizer. Inclusive eu até conheço gente que já foi perdoado por muita coisa e não está mais nos caminhos do Senhor. Então não é bem isso. Então a gente não tem que ver isso como uma quantidade. A gente não tem que ver isso com
fosse um número. O número de vezes que é perdoado, o número de pecados, a quantidade de pecados que é perdoado. Não, não é assim. Jesus aqui está falando de valor. Ele está falando de valor. E o valor, ele é algo muito diferente do preço. Então, por exemplo, como é que eu posso explicar isso de uma forma melhor? Eu posso chegar aqui para o meu irmão Júnior e falar assim: Júnior, você me trouxe aqui um copo de água aqui, quanto é que é esse copo? Qual é o preço? E aí ele vai falar para mim, ó, o preço é R$2, por exemplo. Esse é o preço. Em quantidade, né, em dinheiro. Mas o valor da água, para mim é um. Mas o valor de um copo d'água, para quem mora numa região de seca que não chove há meses. Qual é o valor de um copo de água para alguém assim? Qual é o valor do perdão, da liberdade para alguém que foi escravo durante toda a sua vida? Qual é o valor? O valor, ele vai muito além do preço, do monetário, do dinheiro. Qual é o valor para uma criança, um bebê que foi abandonado, de estar no colo da sua mãe? Qual é o valor? Qual é o valor para quem pecou e foi perdoado? Qual é o valor do perdão? É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de números. Jesus está falando do valor. Jesus está falando de quanto você valoriza. E quem valorizava mais aqui? Simão ou a mulher pecadora? Quem valorizava mais a Jesus? Quem teve atitudes que valorizavam mais a Jesus? Segundo banco, claramente nós podemos ver que foi a mulher. E eu quero dizer, Simão demonstrou ser um homem orgulhoso, autossuficiente. Mas a mulher demonstrou humildade. E sem humildade não existe gratidão. Sem humildade não existe um coração grato. Se você é autossuficiente, para quem você vai agradecer? Se você acha que tudo que você tem é porque você é bom, é porque você é inteligente, é porque você sabe o que você está fazendo, é porque você estudou, é porque você tem uma faculdade, é porque você tem um bom emprego. Qual é o valor do que Deus faz por você? Se você é autossuficiente. Mas quando somos humildes, faz toda a diferença. Naquele momento ali, Jesus não prestou atenção em mais ninguém. Ele prestou atenção naquela mulher, porque ele viu nela uma atitude diferente. Pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E para nós caminharmos aqui para a conclusão, quero abrir com vocês em Salmo 51. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 51, versículo 16. E esse salmo aqui vai mostrar para nós por que aquela mulher chamou tanto a atenção de Jesus. Salmo 51, 16 e 17. E diz assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás. Se eu pudesse dizer para você essa noite a linguagem que Deus fala, a linguagem que você deve se comunicar com Deus, o dialeto, a forma de você falar e de Ele te entender logo, e de Ele te ouvir logo, eu te diria que essa linguagem é a humildade. A humildade, o quebrantamento chama a atenção de Deus. Por isso que aquela mulher chamou a atenção de Deus.
para encerrar, eu quero dizer que a lição da surra, né? Ela me fez entender que a vida é dura, que o sofrimento faz parte da vida, que a dificuldade faz parte da vida. Mas sabe uma coisa muito interessante sobre o sofrimento? É que muitas pessoas usam o sofrimento para deixarem de acreditar em Deus. Muitas pessoas dizem, existe tanto sofrimento no mundo, se existisse um Deus, não teria esse sofrimento todo. Por isso que eu não acredito em Deus. Por isso que eu não vou à igreja. Por isso que eu não reconheço Jesus como Salvador. Porque existe sofrimento. Mas uma coisa muito interessante sobre o sofrimento é que existem pessoas que se aproximam de Deus por causa dele também. Muitas pessoas que reconhecem, olha, eu estou passando por isso, mas eu preciso de Deus. Só Deus vai me ajudar a superar. Só Deus vai ser a minha luz. Só Deus vai me dar forças para continuar, para não perder a fé. Então a gente não pode colocar a culpa no sofrimento. É uma decisão nossa servir a Deus. É uma decisão nossa sermos humildes e termos um coração grato. É decisão nossa. E essa noite eu pergunto para você: em qual grupo você quer se enquadrar? De qual lado você está? De qual lado você se vê nessa noite? Eu falei sobre gratidão aqui, e eu não escondi de você que haverão dificuldades, de ser grato, de ter um coração grato, de ser constantemente grato, de ter uma visão agradecida do mundo. Eu não escondi que isso vai ser difícil. Eu não vim de tão longe aqui para mentir para você, dizer que vai ser tudo mil maravilhas. Mas eu vim dizer para você que você pode escolher estar do lado de Deus. Você pode escolher ser como Cristo quer que você seja. E a palavra de Deus diz que Ele quer que sejamos gratos em todo o tempo, em todo o momento, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Você pode fazer isso. Pastor, eu peço que os irmãos fiquem de pé. Eu gostaria de fazer esse apelo para você essa noite. Se você quer se entregar nas mãos do Senhor, mudar e tentar ver as coisas da ótica de Deus, não ignorar o mal, a dificuldade, o sofrimento, mas entender que Ele está no controle de tudo e que Ele requer de nós essa atitude, eu te convido aqui à frente para fazer essa oração, se entregar diante do Senhor nesse momento. Aleluia! Deus abençoe. E é isso mesmo. Que Deus abençoe esse jovem com essa palavra tremenda, poderosa. Não preciso ser reconhecido. Talvez você não esteja nessa condição, mas eu gostaria de convidar você nessa noite, de até o altar, e pelo menos 5 minutos você poder buscar a Deus e agradecer ao Senhor nesta hora. O altar está aberto para a tua vida. Aproveita esta mensagem, aproveita este momento. Agradeça a Ele pela sua vida. Agradeça a Ele por o que Ele tem feito por você.